O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Eu sou a jornalista Giliane Greff e vamos conferir as notícias do programa de hoje. A ADURGS reafirma sua posição em defesa da educação pública após corte de verbas nas universidades. Sindicato realiza Assembleia Geral esta semana para definir participação da categoria no Dia Nacional de Luta pela Educação, em 15 de maio. A ADURGS promove seminário nacional sobre presente e futuro das universidades. A proposta de reforma da Previdência que o governo quer aprovar ataca especialmente as mulheres, aumentando em 10 anos na média o tempo para que elas se aposentem. A reforma da Previdência não é justa com as mulheres nem com ninguém. A aposentadoria é nosso direito. A ADURGS Sindical, na defesa de uma Previdência justa. A ADURGS vai sediar um seminário nacional sobre presente e futuro das universidades e institutos federais. Ao todo, cerca de 20 especialistas em educação estarão reunidos nos dias 30 de maio a 1º de junho em Porto Alegre. O evento é organizado em conjunto com o Proifes Federação. O objetivo do seminário é debater o futuro das instituições federais diante do cenário de cortes orçamentários, ataques às instituições e incerteza sobre a política educacional no país. O vice-presidente da ADURGS, Lúcio Vieira, traz detalhes sobre o evento. O seminário Presente e Futuro das Universidades e Institutos Federais, que será realizado entre 30 de maio e 1º de junho em Porto Alegre, uma promoção conjunta Proifes ADURGS Sindical, tem como principal objetivo trazer para dentro da universidade o debate acerca do que vai acontecer com as universidades, com os institutos federais, frente às ações que vêm sendo tomadas por esse e por outros governos ao longo da história recente do Brasil. A universidade, aos institutos federais, cabe uma série de funções, políticas, funções sociais. Entre elas, nós temos que destacar que está ali a formação dos professores, a formação dos profissionais de nível universitário. E para isso é necessário que a universidade esteja preparada para isso, e que tenha prontidão para o enfrentamento das diferentes políticas que vêm sendo traçadas pelo Ministério da Educação. Então esse seminário pretende trazer à luz do debate sobre assuntos como a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio, de que forma isso está impactando ou irá impactar na formação dos professores pelas universidades. E nesta mesa estaremos ali com uma apresentação da professora Maria Beatriz Lúcia, aqui da FACED da URGS, e com painelistas o professor César Calegari, que tem uma função destacada dentro do Conselho Nacional de Educação, e a professora Lucília Augusta Lino, que é da ANFOP, Também iremos discutir na mesa seguinte quais são as perspectivas para as universidades e os institutos federais. E para isso contaremos com uma apresentação do professor Gil Vicente, que é da Federal de São Carlos, que é diretor do Proifes, e teremos como painelistas o professor Reinaldo Centro Ducati, da Andifes, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva, do CONIF, o professor Carlos Alexandre Neto, representante do SBPC. No dia seguinte, dia 1º de junho, o tema será o Plano Nacional de Educação. Como é que se observa nesses primeiros anos de vigência desse plano, quais são os avanços e os recuos verificados. Temos essa mesa com uma apresentação da professora Sônia Giba,
que é da FACED aqui da URGS, e com painelistas, a professora Adércia Rostin, que coordena o Fórum Nacional Popular de Educação, e o professor Ilvo Ristoff, especialista em educação e no acompanhamento do Plano Nacional de Educação. E por fim, na parte da tarde, o tema presente será liberdade para ensinar e aprender, né? E para esse tema teremos aqui uma apresentação da socióloga Aline Kerber, que preside a Associação de Mães e Pais pela Democracia, com painelista a professora Russell Terezinha da Rosa, da FACED, da URGS, que coordenam um belo trabalho que trata da escola da mordaça, a nossa luta contra esse projeto de lei que tenta impedir a livre manifestação dentro das escolas. A professora Miriam Fábia Alves, da Federal de Goiás, que trata da questão da militarização das escolas. O procurador regional de Direitos do Cidadão, Henrico Rodrigues de Freitas, que hoje coordena o Fórum Permanente de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio, né? São temas relevantes para o nosso momento e reforça a necessidade de que a universidade e os institutos federais se coloquem em prontidão para promover esse debate e para desenhar caminhos que sejam capazes de reforçar as instituições federais de ensino nesse país. Ótima notícia para os docentes da URGS. A DURG sindical obteve decisão judicial que favorece os professores da universidade com relação aos efeitos retroativos das progressões. A juíza Marciane Bonzanini determinou que a URGS reconheça os efeitos das progressões e promoções dos docentes desde a data de preenchimento dos requisitos, que corresponde ao cumprimento do interstício mínimo de 24 meses mais a produção acadêmica. A ação foi ajuizada após novo entendimento adotado pela URGS, que limitava os efeitos retroativos funcionais e financeiros das progressões à data do parecer da comissão de avaliação, causando prejuízos aos professores. A decisão ainda não é definitiva. A URGS poderá recorrer da sentença. O Núcleo de Multiatividades da ADURGS promoveu na última semana uma palestra sobre natureza humana, ciência e religião. O evento, que ocorreu no auditório do sindicato, teve a participação do professor doutor Rogério Severo, do Instituto de Filosofia da URGS. Confira um trecho do que foi apresentado durante a sua participação. O tópico da religião diz respeito, eu acho, a assuntos que são muito pessoais e muito profundos, existenciais, né? Então as reações das pessoas tendem a ser muito particulares, muito pessoais. Eu acho que existe a gente passa hoje por um período em que nos últimos 100 anos foram períodos de muito conflito no que diz respeito às discussões sobre ciência, religião, espiritualidade, em razão das transformações pelas quais a nossa sociedade passou, que foram transformações não só tecnológicas, industriais, sociais, nas relações sociais, mas também transformações intelectuais, morais e espirituais. E passa agora por esse período em que novas formas, né, de espiritualidade vêm surgindo para se ajustar a essas mudanças na sociedade. Então, para mim, particularmente, foi muito difícil chegar a uma visão mais ou menos unificada desses assuntos, uma visão, uma concepção coerente sobre esses assuntos. E eu passei por muitos anos em que havia uma divisão dentro de mim a respeito desses assuntos. Então, existem certas práticas espirituais, certas atitudes que, embora recebam teorizações diferentes, em culturas diferentes, exibem o mesmo tipo de atitude com relação à vida e ao mundo. A questão da existência metafísica, né, da existência de Deus, essa é uma questão sobre a qual nós não temos uma resposta. Se a via de acesso que nós temos é através dessas experiências, mesmo que essas experiências sejam confiáveis, nós não temos como depois traduzir isso numa linguagem em que se possa demonstrar
a existência de Deus. Então, o que a gente pode saber sobre Deus é que a sua existência é subjetivamente inquestionável para quem tem essa experiência. Mas, do ponto de vista psicológico, para quem tem essas experiências, ela é inegável. Embora, do ponto de vista assim, científico, os indícios que tu tenhas para eles sejam muito débeis ou difíceis, quer dizer, tu nunca vai ter provavelmente uma prova. Porque, pensa nas teorias científicas. Embora a gente tenha hoje teorias científicas que sejam muito confiáveis, muito confiáveis que as do passado, a expectativa que a gente tem é que daqui a 100, 200 anos, essas teorias de hoje também sejam superadas por outras. Então, não tem prova da teoria da relatividade, da teoria da evolução. Que a gente tem são indícios que nos levam a postular indutivamente, né, essas teorias. Então, uma ciência tem esse problema também, tá? Então, a ciência da religião não é um substituto para a religião. Ela é só uma maneira de entender melhor o que está acontecendo. Agora, a experiência, o que vai te levar a crer ou não é a experiência, não a teoria. A teoria nunca, uma teoria ou um argumento nunca leva alguém a crer nesse tipo de coisa se ela já não teve a experiência. E se ela já teve a experiência, ela não precisa da teoria, né? A Durgs lança a campanha Ponto a Ponto para explicar todas as mudanças previstas para ocorrer se a PEC 6 de 2019, que trata da reforma da Previdência, for aprovada no Congresso. Na série de vídeos, o diretor de Relações Sindicais da Durgs, Eduardo Rolim, mostra detalhes de como as mudanças na aposentadoria irão afetar todos os brasileiros. No primeiro vídeo, confira como a proposta da reforma pode afetar os mais pobres. A reforma da Previdência prejudica a todos. O governo diz que vai economizar, entre aspas, R$1 trilhão nos próximos 10 anos com a reforma da Previdência. O problema é que desse 1 trilhão, 830 bilhões de reais, 83% sai do regime geral de Previdência Social, que é aquele onde estão as pessoas mais pobres desse país, acabando com o salário família, acabando com o abono do PIS/PASEP, acabando com a aposentadoria rural, enfim. Na realidade, a reforma da Previdência ela veio para prejudicar a todos, em especial os mais pobres, as mulheres, os mais idosos, os mais vulneráveis. Essa reforma da Previdência não favorece ninguém, só favorece os bancos, só favorece o mercado privado. É isso que está em jogo no futuro. Instauração de um regime de capitalização individual, a desconstitucionalização da Previdência e a precarização de todas as formas de garantia social que a Constituição de 88 nos trouxe. Por isso nós somos radicalmente contra a reforma da Previdência, porque ela não veio para beneficiar o povo brasileiro, ao contrário, ela veio para diminuir aqueles benefícios que eles tinham garantidos pela Constituição e para favorecer apenas aqueles mais ricos, aqueles que são ligados ao mercado financeiro especulativo. Por isso nós somos contra a reforma da Previdência. Outro ponto muito importante da proposta apresentada pelo governo é a desconstitucionalização da Previdência Social, que fragiliza o sistema previdenciário no país. Desconstitucionalizar significa retirar da garantia constitucional aquelas normas que regem a nossa Previdência Social. Quanto que a gente paga, o tempo que a gente contribui, sobre o que a gente contribui. O que o governo preconiza, na realidade, é que todas as regras previdenciárias daqui para o futuro, elas passem a ser definidas apenas por uma lei complementar e não mais no próprio texto constitucional. Isso vai fazer com que isso tudo possa ser mudado facilmente no Congresso Nacional com uma maioria simples, retirando a garantia que foi dada na Constituição de 88, que os direitos previdenciários são direitos sociais, estejam definidos no próprio texto constitucional. Por isso que nós não aceitamos que se dê esse cheque em branco para o governo, para o próximo governo, para os próximos governos, fazendo com que qualquer mudança previdenciária, em geral para prejudicar, nunca para favorecer, sejam feitas por mudanças muito fáceis na Constituição. Ao contrário do que existe agora, que o governo tem que fazer um enorme esforço, e às vezes inclusive de vários tipos diferentes, para conseguir mudar a Constituição. Por isso nós somos absolutamente contra a desconstitucionalização da Previdência Social. Atenção, associados da Adurgs. Na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, acontece a Assembleia Geral na sede do sindicato. A pauta será o Dia Nacional de Luta pela Educação Pública e contra os cortes para pesquisa e educação, que acontecerá no próximo dia 15 em todo o país. Participe! Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Campanha da coleta de assinaturas contra a reforma da Previdência segue esta semana nos campi da base.
Já voltamos. Você sabe o que significa capitalizar a Previdência? Os bancos vão administrar a sua aposentadoria da forma escolhida por eles. Em vários países onde esta reforma foi aplicada, os trabalhadores quebraram, gerando uma profunda crise social. Diga não à reforma da Previdência. A Durgues Sindical, em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgues no Ar. O sindicato divulgou nota sobre o anúncio do corte de verbas nas universidades e institutos federais, divulgados na semana passada pelo governo federal. Confira a manifestação do presidente Paulo Machado Mors. A Durgues recebeu com indignação a informação deste corte violento. Esse corte reflete a intenção de desmontar a educação pública brasileira. Um governo, um ministério que até hoje não mostraram a que vieram para a política educacional, que depois de 4 meses não mostraram ainda qual é o plano com relação à educação e que só fizeram perseguir a academia. Eu convido o presidente da República e o ministro da Educação a visitarem universidades federais brasileiras para verem como e onde são produzidas as pesquisas mais bem-sucedidas nesse país. De que maneira se faz a construção do conhecimento no Brasil. E eu quero que eles vejam que não existe seminário inútil dentro da academia. O que existe é uma pluralidade, uma diversidade de tratamentos, de disciplinas de todas as áreas, num convívio que é típico da universidade, coisa a qual eles não estão acostumados. Nós não vamos nos dobrar a esse tipo de agressão. Nós vamos resistir. Nós estamos firmes na defesa da educação pública brasileira. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul também divulgou nota sobre os impactos do corte orçamentário de 30% informado pelo Ministério da Educação. Segundo a nota, o IFRS teria prejuízos e eventos importantes, como capacitação de professores e até mesmo atividades básicas para o funcionamento dos campi, como a compra de materiais para aulas práticas, realização de visitas técnicas e a aquisição de alimentos para a merenda escolar, ficariam ameaçados. A nota na íntegra pode ser lida em portaladverso.com.br. A campanha de coleta de assinaturas contra a proposta de reforma da Previdência segue até o dia 14 de junho. Na quinta-feira, dia 9, haverá coleta de assinaturas no Campus Saúde, Pátio da Farmácia. O horário será das 10 às 14 horas. Hoje pela manhã, a mesma ação foi realizada no campus da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. A 7ª edição do URGS Sobre Rodas ocorreu no último domingo em Porto Alegre. A largada ocorreu em frente ao prédio da Rádio da Universidade e a chegada foi no Museu da URGS. Anualmente, a URGS promove o passeio ciclístico como forma de promover a reflexão sobre os meios de transporte e a cidade. O evento contou com o apoio da Durgues Sindical. O diretor da Divisão de Esportes da Universidade, Cláudio Paiva, explica o objetivo do evento. Todo ano a gente procura, então, contemplar esse passeio ciclístico. Estamos na 7ª edição. 7ª edição também que a Durgues, né, nossa parceira, né, totalmente nesse processo todo. É sempre fomentar a atividade esportiva ou física, né, dentro da universidade. E esse passeio, então, ele combina com esse público, né, totalmente envolvido, engajado, com 1 quilo de alimento também como um fator importante depois para a gente repassar para alguma instituição. A divisão de esporte ela tem esse objetivo de provocar também, né, essa atividade importante a nível de saúde e realmente fomentar e que essa atividade esportiva, que seria o ciclismo, né, possa transpor esses muros da universidade, que é um meio de transporte, eu acho que importante hoje numa sociedade. Então esse também é um dos objetivos da divisão, é essa provocação, né, com esse meio de transporte. Em função do sucesso do passeio ciclístico, né,
Nós então organizamos, através de um projeto de extensão, né, um grupo de ciclismo da URGS. Nos encontramos todas as terças-feiras aqui às 17h30, está aberto para toda a comunidade universitária, e fizemos aí um passeio, uma pedalada, normalmente até a orla do Guaíba, com bastante segurança, é importante dizer, e proporcionar às pessoas que têm um certo receio de pedalar, né, em Porto Alegre, que seria um dos objetivos. Acolhê-los e tentar então, né, passar essa atividade sistemática. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgues no Ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgues. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.